Olá, eu sou a professora Camila, de Química, e hoje nós vamos estudar o módulo 9.2, Balanceamento de reações redox e cálculo estequiométrico, parte 1, estequiometria simples. Nós vamos ver, gente, que para o cálculo estequiométrico, uma parte muito importante é que a equação química esteja corretamente balanceada, tá? Algumas vezes você vai tentar balancear a equação pelo método das tentativas e não vai conseguir. Você vai tentar e não vai conseguir. Então, muito provavelmente é porque se trata de uma reação redox. Então, reações desse tipo exigem uma outra maneira de balanceamento, que vai ser o que nós vamos ver agora, tá? Balanceamento das reações redox. Para começar, nós precisamos lembrar o que é uma reação redox, uma reação de oxirredução. Você lembra o que é isso, gente? Lembra? Na reação de oxirredução ocorrem dois fenômenos, o fenômeno da oxidação e o fenômeno da redução. O que é o fenômeno da oxidação? Nós falamos que sofre oxidação a espécie química que perdeu elétrons. Então, se ela perdeu elétrons, se ela perdeu carga negativa, lembra que o elétron tem carga negativa, né? Então, ela vai ficar com uma carga mais positiva. Então, o que vai acontecer com o NOx dela? Vai aumentar, certo? Então, o fenômeno da oxidação é a perda de elétrons e, consequentemente, o NOx aumenta. Então, se na oxidação perde elétrons, alguém precisa ganhar esses elétrons. Esses elétrons não podem ficar lá perdidos, tá? Então, a espécie química que ganha elétrons, nós falamos que ela sofreu o fenômeno de redução. E como é que a gente identifica isso? É só você ver a diminuição do NOx. Porque pensa comigo, se ganhou elétrons, ganhou carga negativa. Então, o NOx, a carga dele vai diminuir, certo? Então, como vocês podem ver aqui, o fenômeno da oxirredução envolve o ganho e a perda de elétrons. Portanto, para você poder balancear uma reação de oxirredução, primeiro você tem que balancear esses elétrons. Você tem que igualar, porque o número de elétrons perdidos na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons ganho na redução. Então, por isso que o balanceamento de reações redox, às vezes você não consegue pelo método da tentativa, certo? Porque primeiro você precisa balancear os elétrons. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente balanceia os elétrons? Tem um passo a passo aqui, que eu vou mostrar para vocês, e logo depois nós vamos fazer um exemplo para ver como é fácil, tá? Então vamos lá, um passo a passo para você poder ajustar os elétrons, para fazer o balanceamento redox. Primeiro, você tem que descobrir os NOx de cada um dos elementos e ver quem está variando o NOx. Aquele que estiver aumentando o NOx está sofrendo a oxidação, que nós acabamos de ver. E aquele que o NOx estiver diminuindo está sofrendo o fenômeno da redução. Então, primeiro você vai botar os NOx e vai ver quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução, certo? Próximo passo é você determinar a variação do número de elétrons. Quantos elétrons estão sendo perdidos na oxidação e quantos estão sendo ganhos na redução. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vê essa variação do número de elétrons? Olha aqui como é que você faz. Você vai ver de quanto está variando o NOx, do elemento que está sofrendo oxidação e do elemento que está sofrendo redução, e vai multiplicar pelo número de átomos do elemento destacado. Então, depois, para você calcular a variação do NOx, você vai ver primeiramente de quanto o NOx está variando e você vai multiplicar o valor pelo número de átomos que está sofrendo a oxidação e pelo número de átomos que está sofrendo a redução, tá? Depois que você fez isso, se der para simplificar, se a variação de quem está sofrendo oxidação e a variação de quem está sofrendo redução for números múltiplos que dê para você simplificar, você vai simplificar, tá? E depois você vai inverter. A variação do NOx que você encontrou para quem está sofrendo oxidação, você vai botar para redução, e a variação do NOx que você encontrou para quem está sofrendo redução, você vai colocar naquele que está sofrendo oxidação. E os outros elementos você vai ajustar pelo método da tentativa,
Tá? Então aqui eu te apresentei um passo a passo. Parece que é muita coisa para você gravar, parece que é difícil, mas não é. O que eu vou fazer agora? Selecionei um exercício e eu vou fazer com vocês como exemplo, para você ver que não é difícil, é fácil, tá bom? Então vamos lá. Exemplo. Os filtros contendo carvão ativo procuram eliminar o excesso de cloro na água tratada. Pode ocorrer a reação, então tá aqui a reação que pode ocorrer nos filtros de carvão ativo com o cloro. Balanceando-se a equação com os menores números inteiros possíveis, qual a soma dos coeficientes do primeiro membro? Então vamos lá, vamos fazer essa questão juntos. Então primeiro, tá a reação, o primeiro passo é determinar os NOx e procurar quem está oxidando e quem está reduzindo. Então vamos lá, vou botar a reação aqui. Cloro mais carbono mais água, CO2 mais H+, mais Cl-. Então agora vamos colocar os NOx. O cloro aqui ele está sozinho, é uma substância simples. Toda substância simples tem NOx 0. O carbono também é uma substância simples aqui, NOx 0. Aqui, ó, oxigênio tem NOx fixo menos 2 e o hidrogênio mais 1, certo? CO2, começo quem tem NOx fixo, o oxigênio, que é menos 2. Só que tá vendo que eu tenho 2 oxigênios? Então eu vou multiplicar 2 vezes menos 2, então aqui tá dando um resultado menos 4, certo? Então para poder zerar isso, aqui vai ter que ser o quê? Mais 4. Aqui o H+ é um íon, então ele vai ter a própria carga do íon, o NOx dele é a própria carga do íon, mais 1. E o Cl- também é um íon, então o NOx é a própria carga, menos 1. Pronto. Agora eu vou comparar o mesmo elemento antes da seta nos reagentes e o mesmo elemento no produto. E vou ver se está variando o NOx dele. Vou começar aqui pelo cloro. Antes da seta o NOx dele é 0. Depois é menos 1, então o NOx dele está variando. Né? De 0 para menos 1, o NOx dele está diminuindo. Portanto, ele está sofrendo o quê? Redução. NOx diminui, redução. Então, tá aqui, vou marcar, porque ele está sofrendo redução. Agora eu vou fazer o mesmo, se ele está sofrendo redução, alguém tem que estar sofrendo oxidação. Vamos procurar esse alguém? Carbono, antes da seta o NOx dele é 0. Depois da seta o NOx dele é mais 4. Está vendo que o NOx está aumentando? Se está aumentando, ele está sofrendo oxidação. Pronto. Então, o primeiro passo, que era calcular os NOx, identificar quem está sofrendo redução e oxidação, foi feito. Qual é o próximo passo? É calcular a variação do NOx. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui para o cloro. O NOx dele está variando de 0 para menos 1. Então, o NOx dele está variando em 1 unidade. Então, vai ficar 1 vezes o número de átomos. Você usa o maior número de átomos que está sofrendo, ou o fenômeno da oxidação ou de redução. Aqui eu tenho 2 cloros, tá vendo? Enquanto que aqui eu só tenho 1. Então, você multiplica pelo maior número. Então, eu vou multiplicar por 2. Portanto, a variação que está ocorrendo aqui é de 2, certo? Agora eu vou fazer o mesmo para o carbono, que está sofrendo o fenômeno da oxidação. Então, a variação do NOx dele está variando de 0 para mais 4. Então, está variando de 4. E eu tenho que multiplicar pelo número de carbonos envolvido. Aqui eu tenho 1 carbono e aqui eu também tenho 1. Então, eu vou multiplicar por 1. Tá? Se fossem números diferentes, como aqui no cloro, você multiplica sempre pelo maior número. Tá? Então, aqui vai dar 4. Lembra o terceiro passo? Se der para simplificar, se forem números inteiros que nós encontrarmos aí, se der para simplificar, você tem que simplificar. E aqui eu encontrei 2 e 4. Não dá para simplificar isso, gente? Dá. Eu vou dividir os 2 por 2. Então, simplificando, aqui dá 1 e aqui dá 2. Certo? Então, o terceiro passo era para simplificar essas variações quando for possível. Nesse caso, foi possível. Qual é agora o próximo passo? Agora você vai inverter. O valor que você encontrou aqui, para quem
está sofrendo oxidação, você vai botar aqui para aquele que está sofrendo redução, e o valor que você encontrou aqui para quem está sofrendo redução, você vai botar naquele que está sofrendo oxidação. Então, vamos lá. O que isso significa? O carbono, nós não encontramos aqui, ele está sofrendo a oxidação e encontramos o número 2 para ele, só que nós vamos inverter. Então, na frente do carbono, nós vamos botar 1. Já estou começando a balancear, tá vendo a equação? E agora, para o cloro, que eu encontrei 1 para ele, na frente dele eu vou botar o 2. Então, pronto. Já está, esse 2 e esse 1 que eu encontrei aqui fazendo esse método, não vai mais sair daí. Então, os outros elementos eu vou tentar balancear pelos métodos das tentativas. Então, esse 2 e esse 1 que eu acabei de encontrar, eles vão ficar aqui fixo e o resto vai pelo método das tentativas. Então, vamos lá tentar. Aí, pelo método da tentativa, a gente segue uma ordem, lembra disso? A gente começa balanceando os metais. Tem metal aí? Não tem. Depois nós vamos balancear os ametais. A metal tem um cloro. Então aqui, ó, antes da seta, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 cloros aqui. Depois da seta, eu só tenho 1 cloro. Então o que eu faço para balancear esse cloro? Boto um 4 aqui na frente. Então, isso que eu estou botando em verde, gente, agora, os coeficientes que eu estou botando em verde, eu estou fazendo por tentativa. Então, eles eu até posso apagar depois se tiver alguma coisa errada. Agora, esse 2 e esse 1, ele não vai sair daqui porque eu já descobri por esse método, tá? Então, o cloro está balanceado. Então, já foi metal, que não tem, ametal. Agora, eu vou balancear o carbono. Antes da seta, eu tenho quantos carbonos? 1 só. E depois da seta, eu tenho 1 também. Então, só vou botar 1 aqui. Mas lembra que quando é 1, você não é obrigado a colocar. Só vou botar ali para eu não esquecer. Depois do carbono, eu vou para o hidrogênio, tá? Antes da seta, eu tenho 2 hidrogênios. Depois da seta, eu só tenho 1. Então, o que eu faço? Boto um 2 aqui. Pronto. E por último, eu vou balancear o oxigênio. Antes da seta, eu tenho 1 oxigênio, certo? E depois da seta, eu tenho 2. Então, o oxigênio não está balanceado. Então, o que eu vou fazer para balancear ele? Eu vou colocar um 2 aqui na frente. Só que, ao colocar um 2 aqui na frente, está vendo que eu desbalanceei o hidrogênio? Eu fiquei com 2 vezes 2 com 4 hidrogênios aqui. Então, eu vou voltar aqui e vou corrigir o hidrogênio. Vou apagar esse 2 e vou botar um 4. Vamos ver se agora ficou tudo certinho? Então, vamos lá. Cloro, eu tenho 4 cloros antes da seta, 4 cloros depois da seta. Ok. Carbono, 1 carbono antes da seta, 1 carbono depois da seta. Ok também. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4 hidrogênios antes da seta, 4 hidrogênios depois da seta. Ok. Oxigênios, 2 oxigênios antes da seta, 2 oxigênios depois da seta. Então pronto, acabei de balancear. Está tudo correto, tá? O que a questão está pedindo? Voltando aqui. Qual a soma dos coeficientes do primeiro membro? Então, aqui no primeiro membro, que são os reagentes, quais foram os coeficientes que eu encontrei? 2 mais 1 mais 2. Então, a soma dos coeficientes do primeiro membro está dando 5. Resposta, letra B. Entendido, gente? Então, como é que é esse balanceamento pelo método redox? Tá? Primeiro você vai balancear os números de elétrons, que é o que nós fizemos aqui, e o resto você vai balancear por tentativa, tá? Então agora sim, agora que nós já sabemos balancear as equações, tanto pelo método da tentativa quanto pelo método redox, agora a gente pode entrar em cálculos estequiométricos. Vamos lá? O que é um cálculo estequiométrico, gente? Deixa eu passar aqui. Cálculo estequiométrico, ou também conhecido como estequiometria apenas, é o estudo das relações quantitativas entre substâncias participantes de uma reação química. Ou seja, você vai relacionar as quantidades das substâncias que estão participando de uma reação. Então, o cálculo estequiométrico, ele sempre está relacionado a uma reação química, certo? E nós vamos ver, como eu já falei, que essa reação química, que essa equação química tem que estar devidamente balanceada para você poder relacionar quantitativamente as quantidades das substâncias, tá?
Os cálculos estequiométricos são baseados na equação química, como eu já falei, a equação química é uma representação da reação química. Portanto, é importante que a equação esteja corretamente representada. Esse corretamente representado envolve o balanceamento correto também da equação. Para fazer os cálculos estequiométricos, nós vamos relacionar as substâncias em uma regra de 3, tá? Obedecendo a proporção em número de mols da equação. Então, vamos lá. Como é que você identifica uma questão sobre cálculo estequiométrico, sobre estequiometria? Você vai ler a questão. Se ela está tratando de uma reação química e a questão te dá um dado quantitativo de uma das substâncias participantes da reação, o que é um dado quantitativo? Ela fala um certo número de mols, pode ser um volume, pode ser uma massa. Ela vai te dar um valor quantitativo de uma das substâncias que está participando da reação e vai pedir para você calcular de outra substância participante da reação. Então, tá vendo? Então, você vai ter que relacionar essas duas substâncias, é que ele te deu algo sobre ela na questão, e é que ele está pedindo para você calcular, você vai relacioná-las em uma regra de 3, tá? Então, para você resolver questões desse tipo, tem também um passo a passo, tá? Primeiro eu vou te apresentar o passo a passo e depois nós vamos resolver exercícios juntos sobre isso. Então, primeiro passo para você resolver uma questão de cálculo estequiométrico. Escrever a equação química devidamente balanceada. Eu considero esse passo o mais importante, gente. Se você já errar isso, se você já escrever a equação química errada ou se ela não estiver corretamente balanceada, pronto. Isso já é o suficiente para você errar a questão inteira, tá? Então, muita atenção nisso. Às vezes, a própria questão já te dá a equação química. Você só tem que balanceá-la. Tá? Às vezes a questão já te dá a equação química e já te dá balanceada. Aí, gente, é meio caminho andado, já está te ajudando pra caramba. Então, depois que você escrever a equação química devidamente balanceada, você vai selecionar as substâncias relacionadas. Lembra que eu falei que na questão ele vai te dar algo, um dado quantitativo de uma das substâncias e vai pedir para você calcular de outra. Então, você vai selecionar essas duas substâncias que você vai ter que relacionar. Depois que você fez isso, você vai montar a regra de 3. Lembra que eu falei que no cálculo estequiométrico a gente faz sempre uma regrinha de 3? Você relaciona as substâncias em uma regra de 3? A regra de 3 tem sempre duas linhas. A primeira linha aqui nós chamamos de linha da equação, ou seja, você vai tirar o dado para montar a primeira linha da regra de 3 da equação química que você já montou aqui no primeiro passo. Tá? E a segunda linha da regra de 3 nós chamamos de linha do enunciado, ou seja, você vai tirar os dados que você precisa para montar essa linha, você vai tirar os dados do enunciado. Vai ler o enunciado e vai ver o que a questão está te dando sobre uma substância e o que ela está te pedindo da outra. Feito isso, você vai corrigir as unidades da regra de 3, tem que estar sempre na mesma unidade, em cima e embaixo, você vai entender já já o que é isso. E por último, é só resolver a regra de 3. Então vamos lá. Selecionei alguns exercícios para a gente fazer sobre isso, vamos fazendo junto para você entender melhor esse passo a passo. Primeiro exemplo, sódio metálico, Na, e cátion sódio, Na+, são exemplos de espécies que apresentam propriedades químicas diferentes. Quando são utilizados 3 gramas de sal de cozinha, NaCl, na dieta alimentar, o organismo absorve sódio na forma iônica. No entanto, a ingestão de quantidade equivalente de sódio metálico por sua violenta reação com a água do organismo e pelo efeito corrosivo do hidróxido de sódio formado, causaria sérios danos à saúde. A equação a seguir mostra essa reação. Então, por enquanto, ele me conta uma historinha. Ele fala que o sódio ele pode ser ingerido ou na forma... Existe sódio, desculpa, ou na forma metálica, que é o sódio sozinha, ou na forma de cátion, Na+. E eles reagem completamente diferente no nosso organismo. Quando a gente consome o sal, por exemplo, o NaCl, nós estamos consumindo o sódio desta maneira aqui, da forma iônica. E não causa nenhum problema para a nossa saúde. Agora, se a gente for consumir o sódio da forma metálica, aí vai ocorrer essa reação aqui com a água do nosso corpo. E o hidróxido de sódio, ele fala aqui que ele não é bom
tem um efeito corrosivo no nosso organismo e, além disso, fala que essa reação do sódio metálico com a água libera muita energia, uma reação explosiva. Então, tá vendo a diferença? Consumir Na+, não tem problema, agora consumir um sódio metálico tem. Então, foi essa historinha que ele contou aqui no começo. Agora, vamos para a questão mesmo. Considerando o rendimento de 100%, a ingestão de 3 gramas de sódio, então ele está falando que está ingerindo 3 gramas desse cara, produziria aproximadamente uma massa de hidróxido de sódio em gramas igual a... Então, ele te dá a massa desse cara e pede para você calcular desse daqui. Então, tá vendo como é uma questão de estequiometria? Eu tenho uma reação química, a questão me dá um dado quantitativo de uma das substâncias da reação, ele fala que tem 3 gramas de sódio, e pede para eu calcular um dado quantitativo, ou seja, ele pede para eu calcular a massa de uma outra substância dessa reação química. Ele pede para eu calcular a massa de NaOH produzida. Certo? Então, já identifiquei que se trata de uma reação, de uma questão de cálculo estequiométrico. Qual é o primeiro passo, então, para eu resolver? O primeiro passo é escrever a equação química devidamente balanceada. A questão já me deu a equação, certo? Então, ela já me ajudou um pouquinho. Agora, a gente só tem que ver se ela está devidamente balanceada. Antes da seta, eu tenho um sódio. Depois da seta, eu também tenho um sódio. Então, o metal está ok. A metal não tem, carbono não tem, então agora eu vou balancear o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 2 hidrogênios, está vendo aqui do lado dos reagentes? Agora vamos ver aqui nos produtos, depois da seta. Aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho a metade de 2. A metade de 2 é mais 1. Então eu tenho 1 mais 1, 2 hidrogênios desse lado e 2 hidrogênios desse. Então o hidrogênio está balanceado. Só falta para terminar o oxigênio. Antes da seta eu tenho um oxigênio, depois da seta eu também tenho um. Portanto, a questão já me deu o primeiro passo pronto. Ela já me deu aqui, ó, a equação química devidamente balanceada. Então, só repetir aqui a equação, tá? O próximo passo, selecionar as substâncias relacionadas. Você vai ler a questão e vai ver qual é a substância que a questão está te dando algo sobre ela. Ele falou que está consumindo 3 gramas de sódio e pede para você calcular a massa de NaOH. Então, eu vou ter que relacionar o sódio, aqui ó, selecionei o sódio, e vou selecionar o NaOH, que é quem ele me deu algo sobre e quem ele quer que eu calcule. Agora, eu vou montar a regra de 3. Lembra? A primeira linha da regra de 3 é conhecida como linha da equação. Eu vou tirar aqui da equação. E a equação, ela fala em número de mols. Quer ver? Eu vou ler essa equação aqui para você. 1 mol de sódio metálico, de Na, reage com 1 mol de água, formando 1 mol de NaOH e meio mol de hidrogênio. Tá vendo? Então, a equação ela fala em número de mols. Então, como é que vai ficar a primeira linha dessa regra de 3? 1 mol de sódio está para 1 mol de NaOH. Por isso que a primeira linha a gente tira da equação. A segunda linha nós tiramos do enunciado. O enunciado me dá a massa de sódio, 3 gramas, e pede para eu calcular a massa do NaOH. Então, eu botei aqui a unidade que ele quer que eu calcule em gramas, tá? Dessa maneira que está aqui resolvida, que está montada a minha regra de 3, eu já consigo resolver? Da maneira que está montada a regra de 3, eu já consigo resolver, gente? Pensa comigo, você tem que relacionar coisas que estejam na mesma unidade. Então, se aqui embaixo está em unidade de massa, que é gramas, aqui em cima eu posso deixar em mol. Mol é unidade de matéria. Então, eu não posso. Eu tenho que colocar em cima e embaixo na mesma unidade. Então, por isso que o próximo passo é corrigir as unidades da regra de 3. Então, vamos lá. Se aqui está em gramas, aqui eu vou passar para gramas também. Então, eu vou cortar esse mol, vou lá na tabela periódica e vou ver qual é a massa de 1 mol de sódio, gente. A massa de 1 mol de sódio é 23 gramas. Então, aqui eu cortei o mol e vou botar o 23 gramas aqui no lugar de 1 mol. Certo? Aqui é a mesma coisa. Ele quer a resposta em gramas, tá vendo? Se ele quer a resposta em gramas, então aqui em cima eu vou ter que passar para grama também. Então, aqui onde estava 1 mol de NaOH, eu vou substituir pela massa de 1 mol de NaOH. Aí você vai lá na tabela e vai ver. O sódio é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Somando tudo vai dar 40 gramas. Então, essa massa que a gente corrige aqui, a massa molar, nós tiramos da tabela periódica, tá bom? Agora sim, já está tudo corrigido, agora só me resta
resolver a regra de 3. Então, tá aí, vou multiplicar cruzado, vai ficar x igual a 3 vezes 40 sobre 23. Resolvendo isso, eu encontro 5,2 gramas de NaOH. Certo, gente? Então, tá vendo? Tem todo um passo a passo, tá? Camila, eu preciso decorar esse passo a passo? Não que você precise decorar, mas você treina bastante isso, faz bastante questões de cálculo estequiométrico que você vai acabar pegando esse passo a passo, você vai acabar aprendendo de tanto você exercitar, tá bom? Então, vamos lá. Selecionei uma outra questãozinha aqui. O gás bromo, Br, pode ser obtido industrialmente através da eletrólise do NaBr. No laboratório, porém, pequenas quantidades podem ser obtidas pela reação abaixo, representada pela seguinte equação não balanceada. Então, aqui ele me dá a equação química e ele já fala que não está balanceado. Então, você já sabe que tem que balancear. Na situação em que 8 mols de HBr são colocados para reagir com uma quantidade estequiométrica de MnO2, o volume de gás bromo obtidos nas CNTP é igual a... Então, vamos lá, de novo. Como é que eu sei que essa questão se trata de cálculo estequiométrico? Eu tenho uma equação química, certo? A questão me deu um dado quantitativo de uma das substâncias da equação. Falou que tem 8 mols de HBr. E a questão pede para eu calcular um dado quantitativo, que no caso agora é o volume, de uma outra substância da equação. Pede para eu calcular o volume de bromo obtido. Então, tá vendo? Tem uma equação química, a questão me deu algo sobre um dos componentes da equação e pede, sobre um dos componentes, desculpa, que foi esse daqui, HBr, e pede para eu calcular do outro. Então, vamos lá resolver essa estequiometria. Primeiro passo da estequiometria, qual é? Que eu falei que é o mais importante. Montar a equação química devidamente balanceada. A equação química ele já me deu, só que ele já falou que não está balanceada, então vamos balancear. Pelo método da tentativa, eu começo balanceando os metais. O metal aí é o Mn, o manganês. Antes da seta eu tenho um manganês, depois da seta eu também tenho um manganês, então o manganês está tranquilo. Agora eu vou para o ametal. O ametal é o bromo, Br. Antes da seta eu tenho um bromo e depois da seta aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2. Depois da seta eu tenho 4 bromos. Então aqui vai ter que entrar um 4 aqui na frente, tá? Agora eu vou balancear o carbono pelo método das tentativas, né? O carbono não tem aí. Depois eu vou para o hidrogênio. Depois do carbono eu balancei o hidrogênio. Então aqui eu botei um 4, então eu fiquei com 4 hidrogênios antes da seta. Então o que eu vou ter que... Aqui eu só tenho 2, então eu vou botar um 2 aqui na frente para poder ficar com 4 hidrogênios depois da seta também, tá? Então balanceado o hidrogênio, por último ficou o oxigênio. Antes da seta eu tenho 2 oxigênios e lembra que aqui eu já botei um 2 aqui na frente? Então aqui eu também vou ter 2 oxigênios. Então, ó, aqui eu fui fazendo, antes de mudar, aqui eu já botei corretamente balanceada, tá bom? Então ficou, para balancear, ficou um 4 aqui na frente do HBr e um 2 aqui na frente da água. Então o primeiro passo está feito, montei a equação química devidamente balanceada. Qual é o segundo passo? Eu vou selecionar as substâncias mencionadas, as substâncias relacionadas. A substância que a questão me deu algo sobre ela, a questão falou que tem 8 mols de HBr. Então tá aí. E a substância que a questão quer que eu calcule algo sobre ela. A questão quer que eu calcule o volume de Br2. Então eu vou selecionar o Br2. Ah, Camila, mas a questão também fala do MnO2. Ué, a questão só fala que o HBr reage com o MnO2, mas ele não me dá nada, nenhuma quantidade e nem quer saber do MnO2. Então, na hora de selecionar, você só vai selecionar as substâncias que a questão te dá algo sobre ela, que no caso é o HBr, e o que a questão quer que você calcule algo sobre ela, que no caso é o Br2, tá? Feito isso, vamos montar a nossa regra de 3. Então, a primeira linha da regra de 3 eu tiro da equação. Segundo essa equação, eu preciso de quantos mols de HBr? Só olhar aqui na frente. 4 mols de HBr está para 1 mol de Br2, certo? E a segunda linha eu leio o enunciado e vou ver o que ele me deu algo. Ele falou que tem 8 mols de HBr. Então, 8 mols de HBr vai produzir X, ele quer a resposta em volume, ele quer a resposta em litros, X litros de Br2. Pronto,
Tá montada a minha regra de 3. A primeira linha eu tirei da equação, que é sempre em número de mols, e a segunda linha eu tirei do enunciado. Agora vamos lá. Do jeito que tá aí, dá para eu resolver já a minha regra de 3? É só você olhar as unidades. Aqui em cima está em mols e aqui embaixo está em mols também. Então, desse lado, as unidades estão corretas. Agora, olha do lado de cá. Eu quero a minha resposta em volume, em litros. Aqui em cima eu posso deixar em mol, gente? Eu posso deixar embaixo em unidade de volume e em cima em unidade de mols, em unidade de matéria? Não. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou corrigir a unidade aqui em cima. Vou cortar esse 1 mol e como é que eu passo esse 1 mol para volume, gente? A questão me fala que está nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa aqui volume, fala para mim, 22,4 litros. Então, aqui eu vou substituir por 22,4 litros. Pronto. Agora, mão em cima, mão embaixo, litro em cima, vou encontrar minha resposta em litros também, que é o que eu quero. Então, resolvendo isso daí, só você ver, ó, daqui para cá, tá vendo que dobrou, multiplicou por 2? Então, daqui para cá também vai dobrar, também vai multiplicar por 2. Resolvendo, encontrei 44,8 litros de gás bromo, que é o que a questão pede. Entendido, gente? Então, treina bastante isso daí. Corrige, monta a equação química devidamente balanceada, seleciona as substâncias relacionadas, monta a regra de 3, corrige as unidades e resolve a regra de 3, tá? Vai, treina bastante e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!